Eu sou o jornalista Davi Landau e este é o Papo Legal, o podcast do TRT Mineiro gravado em casa por causa da pandemia e do isolamento social. E hoje vamos falar sobre o gradual retorno ao trabalho presencial da Justiça do Trabalho em Minas Gerais a partir de 14 de setembro. E para esse tema, vamos entrevistar a diretora do Foro de Belo Horizonte, a juíza Luciana Alves Viotti. Olá, doutora. Obrigado por estar à disposição para responder às perguntas formuladas pela Secretaria de Comunicação. A Justiça do Trabalho volta ao presencial em parte dia 14 de setembro. Doutora, explique como foi o processo de discussão até chegar nessa data. O processo de discussão para se chegar a essa data foi bastante amplo. A partir da Resolução 322 do CNJ, que tratou do retorno das atividades presenciais nas cidades onde as condições sanitárias permitissem, começaram a ser feitos estudos para possibilitar a volta no formato pensado pelo Conselho Nacional de Justiça. Inicialmente, o setor de saúde elaborou um estudo indicando as diretrizes para o trabalho saudável e seguro. Houve ainda a nomeação de um grupo de trabalho de juízes para minutar a norma relativa às audiências e também foi constituído um grupo de servidores da administração que minutou a norma relativa às atividades administrativas do tribunal. O grupo de trabalho de juízes examinou o estudo do Comitê de Saúde, as propostas da AMATRA, a Associação dos Magistrados Trabalhistas da Terceira Região, considerou as sugestões apresentadas pela Comissão de Secretários de Vara que auxilia o juiz diretor do Foro de Belo Horizonte e, por fim, também o resultado da consulta feita pelo Singespa acerca do retorno das audiências. Além disso, a Corregedoria promoveu reuniões com a OAB e a AMAT, Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, atendendo à determinação do CNJ. O Citraeng também esteve presente às reuniões do Comitê de Saúde. Essas reuniões aconteceram semanalmente desde junho desse ano e nelas houve a apresentação do quadro desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Tribunal, identificando os níveis distintos de risco nas cidades onde há varas do trabalho em Minas Gerais. Foi um trabalho esse do setor de saúde bastante substancial e ele subsidiou as decisões do Comitê de Saúde sobre a possibilidade ou não de retorno. Além disso, foi necessário considerar os prazos para as compras de equipamentos de proteção e toda a logística de distribuição. Eu considero que todos puderam, portanto, expressar seus pontos de vista, houve um espaço de discussão democrática e isso possibilitou o aprimoramento da norma e a decisão acerca da data adequada para voltar, para ter início a primeira etapa do retorno. Quais são as normas de segurança? Em primeiro lugar, como medida de segurança, as pessoas que integram grupos de risco devem continuar no trabalho remoto. Elas não retornarão nessa primeira etapa. Para os que podem retornar, essencialmente as normas de segurança são o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, o aumento da frequência da limpeza das mãos com água e sabão e, quando ele não for possível, com álcool em gel, além da exigência do uso de máscara para acesso e permanência nos prédios da Justiça do Trabalho, em Minas Gerais. Para os juízes e servidores que têm contato com o público externo, será fornecida também aquela máscara chamada de face shield, aquela máscara transparente que cobre também os olhos. Para atender ao distanciamento social, foi necessário ainda reduzir a capacidade dos elevadores e, principalmente, limitar o número de pessoas dentro dos prédios, com a instituição das audiências semipresenciais, mantendo-se o trabalho remoto ainda como regra. Foi determinado também que o trabalho se realize em ambientes arejados, com as portas e janelas preferencialmente abertas, evitando-se ao máximo o uso do ar-condicionado. Também está determinado o aumento da frequência da limpeza de todos os espaços de uso, especialmente após a tomada de depoimentos, entre as audiências,
e a necessidade de se evitar o compartilhamento de materiais de trabalho, dentre outras medidas protetivas. Então, o trabalho remoto não acabou. É importante frisar que o trabalho remoto não acabou. A Resolução 322 do CNJ autorizou o retorno das atividades presenciais, mas determinou que esse retorno seja feito em etapas. A primeira etapa possível de acontecer a partir de 15 de junho desse ano, onde as condições sanitárias permitam. No caso de Minas, essa etapa preliminar terá início em 14 de setembro e nelas ainda são priorizados os atos praticados à distância. A regra é, portanto, ainda o trabalho remoto, há restrição de acesso às unidades jurisdicionais e administrativas, as audiências são realizadas preferencialmente por videoconferência e, quando houver audiências presenciais, deve-se respeitar o distanciamento social, além da realização da audiência com as portas e janelas abertas, evitando-se o uso de ar-condicionado, a redução do número de pessoas dentro dos prédios, enfim, com utilização de máscara, todos os cuidados pertinentes. Agradecemos à juíza Luciane Viotti, que participou do Papo Legal para falar do retorno gradual ao trabalho presencial no TIT Mineiro a partir de 14 de setembro. Obrigado, audiência, e até o próximo.